Aí, Joinville, bom dia! Bom dia, Santa Catarina! 8h07, 8h07. Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019. Primavera 2019. A primavera, como a gente já tinha previsto na semana passada, chegou com sol. Nós vamos ver aí, ó. Olha só, para saudar a primavera 2019. Olha só, que amanhecer lindo! Já tem a previsão do tempo. Mas antes, vamos aos destaques desta edição do Jornal da Manhã, Parque Local. Jack perde para o Tubarão e se complica na Taça Santa Catarina. Aumenta o rebanho bovino em Joinville. Passageiro agride funcionário de companhia aérea no aeroporto de Navegantes. Ex-governador Raimundo Colombo de novo citado em delações. COSIP de volta à discussão na Câmara de Vereadores de Joinville. É que está de volta também a questão do imóvel acima da cota 40, pois é. Aquele imóvel na Zona Sul, o imóvel da Avan, pois é. Volta à pauta do dia no Legislativo Municipal. Esses e outros assuntos, a partir de agora, você vai ficar bem informado. E nós começamos com a previsão do tempo. Tempo bom, você já viu aí, né? Sol bombando e a temperatura subindo consequentemente, né? Subindo. Olha, estamos com 14 graus agora aqui no centro. Céu azul, poucas nuvens. E o sol já forte, né? Primavera, mas não se iluda não. Esse sol forte que já brilha desde cedo aqui na cidade não quer dizer altas temperaturas. Tava um friozinho, né? Pra sair de casa hoje tava friozinho, né? E esse friozinho vai continuar, hein? Vai continuar hoje ao longo do dia, continua amanhã também. De novo vamos ter um amanhecer fresquinho e tal. São as condições, né? Você vai dizer, mas não começou a primavera? Começou, a primavera começou 10 para as 5 da manhã. 10 para as 5, né, o horário oficial do equinócio, quando marca a entrada da primavera, começou realmente. Já estamos na primavera 2019. E aí a primavera já não é a preparação para o verão e tal, é a preparação no verão, mas isso é só no calendário oficial, né? Na prática, significa ainda alguns dias com jeitão de inverno, é o que está acontecendo hoje, né? Jeitão de inverno que nós estamos vendo aí, ó. De qualquer forma, tempo bom. Você vai ver novamente aí nas imagens da nossa câmera externa colocada aqui no último andar do edifício Turim. Olha, hoje não temos problemas de visibilidade, sol tá bonito, céu tá azul, poucas nuvens, tá quase um céu de brigadeiro aí. A temperatura, entretanto, só vai subir até 20 graus, 19 e 20, a máxima prevista para hoje. 19 e 20, não dá ideia, né? Já tá em 14, tá subindo, dá a impressão que hoje vai uns 25 e tal. Não. 19, 20 graus vai ser a máxima. E se chegar a 20, vai ser por alguns minutinhos, ali por volta da 1 da tarde, né? Entre 1 e 2 e tal. Alguns minutinhos, senão é 19 graus e olhe lá. Em compensação, né? Temos pouca chuva hoje, né? Mas temos... tem chuva? Tem 1 milímetro, que você nem percebeu. Acho que até já aconteceu de manhã, aquela circulação marítima de madrugadinha, ou hoje à noite, nem se percebe. Então dá para dizer que não tem problema de chuva, não precisa levar guarda-chuva, nada. Hoje é um tempo seco e aí vem o problema, né? Seco. Se a Organização Mundial de Saúde recomenda umidade relativa do ar 60%, hoje estamos abaixo disso, em 52%. 52%, como não vai esquentar, né? Nós vimos ali, máxima de hoje 19, 20 graus apenas, quer dizer que você não pode se esquecer de se hidratar, tá certo? Se hidrate, porque não vai esperar sentir sede para se hidratar, para tomar água, porque talvez você não sinta sede hoje, né? 19, 20 graus e tal, talvez não vá sentir sede. A umidade está baixa, 52%, e tem vento ainda, hein? 20 km por hora, vento na direção sudeste. Eu falei, amanhã continua a mesma coisa, amanhã continua a mesma coisa. Amanhã também vai estar fresquinho de manhã cedo.
Mas é mais um dia com sol também, né? Mais um dia com sol, mais um dia bonito amanhã. Temperatura máxima também na casa dos 19 graus, como hoje, né? Hoje 19, talvez 20 por alguns minutos. Amanhã a mesmíssima coisa, 19 graus, a máxima prevista. E é um dia de sol entre nuvens. Tem também 1 milímetro, para não dizer que é 0 milímetro, eles botam 1 milímetro aqui, 1 milímetro de... você nem percebe isso, talvez de madrugadinha, circulação marítima e tal. É mais um dia bonito então, e a velocidade dos ventos diminui um pouquinho, hoje 20, amanhã 17 km por hora, vento na direção nordeste. A umidade relativa do ar praticamente ideal amanhã, 59%, tá certo? É o início da primavera, a primavera chegou chegando, né? Bonita, né? Seca, sem chuva, né? Céu bombando e temperatura, digamos, agradáveis, né? Nem quente e nem muito frio. Então tá bom, seja bem-vindo à primavera, boa primavera para você. São 8 horas 13 minutos, 8h13. E olha, o governador, ou ex-governador Raimundo Colombo foi de novo, hoje é o dia dos de novo, né? Vamos falar o primeiro de novo? Hoje... Primeiro de novo de hoje. Vamos ter uns 2, 3, 4 de novo. Primeiro de novo é o ex-governador Raimundo Colombo sendo citado em delação premiada. Delação, aí tá lá citado lá no Antagonista, ou na revista Piauí, ou na revista... ele aparece em alguma citação. E aí já estão crucificando o ex-governador e tal. Não tô falando por causa do ex-governador, mas em geral, né? Tem que se dar tempo ao tempo, né? Porque já teve muita gente citada que depois não era bem assim, né? O fato de ser citado é o fato de ser citado. Citado é citado, né? Agora, condenado é outra coisa. Então, só tô dando tempo ao tempo, né? Tô defendendo o ex-governador, não, né? De qualquer forma, é que eu tô falando isso porque tava vindo pra rádio e o pessoal já teve gente que é contra o ex-governador, já disse, olha, você sabia? Sabia. Aí você vai falar, vou falar, não deixa de ser um fato, né? Tá lá, apareceu em nova delação e tal. Mas já teve tanta gente que apareceu em nova delação, depois não era bem aquilo e tal. Temos que acabar com isso, né? Porque o fato de aparecer numa delação não quer dizer que esteja condenado, né? Há um indício de, vai ter que se explicar, ponto final. Porque tem muita armação também, convenhamos que tem. Aí sempre tem alguém que vai dizer assim, mas onde tem fumaça tem fogo. Como quem diz, já tá lá, meu amigo, já apareceu citado, acabou-se pra ele, deu pra ele. Não, e não é assim, né? Essa pressa, então porque é meu amigo, aí lembra que, não, só foi citado. Quando é meu inimigo, onde tem fumaça tem fogo. Não é nem um lado nem outro, né? Nem um lado nem outro. Por isso que eu digo, o fato de ser citado, foi citado. Vamos aguardar os desdobramentos, as investigações, as justificativas, tá certo? Então, estamos registrando. De novo citado, Raimundo Colombo, ex-governador. Vem mais detalhes aí, vamos saber mais histórias, mais justificativas, enfim. As investigações, o lado bom dessa história toda é que as investigações, Lava Jato e os seus desdobramentos continuam a acontecer de um lado e de outro, o que é muito bom, porque a gente quer o país passado a limpo. São 8 horas 16 minutos, 8h16. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre a agressão à vida de um passageiro a um funcionário de companhia aérea. Foi no aeroporto de Navegantes. Vamos falar também dos de novo, né? Dos de novo que estão aí. O de novo, terreno da Havan, lá na Zona Sul, cota 40, volta à pauta. De novo, COSIP, volta a ser assunto hoje aqui em Joinville. Enfim, e tem o noticiário policial, né? Tem o noticiário policial, não esqueça que hoje é segunda-feira. Fique ligado, é só um instante. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. São 8 horas 19 minutos, 8h19. A temperatura vai subindo tão rápido, né? Tava em 13, nós abrimos aqui o Jornal da Manhã com 14, agora já tá em 15, cravado. Então dá a ideia de que, não vai não. Tá dando a ideia de que, vai subir. Não, agora ela vai
vai dar uma amenizada, já vai dar uma freada e tal. 18, 19, se chegar a 20 é muito hoje. E amanhã nem 20 chega, amanhã 19 no máximo também. E por alguns minutos só, hein? Vamos saber do trânsito? O tempo tá bom, o trânsito deve tá bom então. É isso, Fernando Gonçalves, bom dia. Bom dia, Osni Martins, bom dia para todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí na Jovem Pan News e uma excelente semana a todos. Rua Princesa Isabel, nesse momento, desde a Rua do Príncipe até a Rua Doutor João Colim, com um fluxo bastante intenso, então bastante paciência para você que está trafegando aqui pela área central da cidade, assim como também em alguns pontos da Avenida JK. Vale lembrar, a Rua Florianópolis, nesse momento, quando são 8 horas e 20 minutos, registra fluxo bastante intenso de veículos. A Rua Paraná, desde a Rua Eugênio Moreira até as proximidades da Rua Rio Grande do Sul, também com um fluxo bastante intenso. Vale lembrar que a Rua Otto Ben e a Rua 15 de Novembro registram vários pontos de lentidão. Ainda falando sobre o trânsito, Osni, no início da noite do último sábado, dia 21, por volta ali das 10 para as 8 da noite, um acidente grave na SC 486 causou a morte de um dos envolvidos. A ocorrência se tratava de um atropelamento que causou a morte de um homem ainda não identificado. Já o motorista do veículo Suzuki Vitara, com placas aqui de Joinville, um homem de 62 anos, não sofreu ferimentos. O acidente aconteceu na rodovia Antônio Rei, no quilômetro 07, e o corpo do homem atropelado foi então recolhido pelo Instituto Geral de Perícias de Balneário Camboriú. E ainda falando sobre o trânsito, por volta das 7h30 da noite do último sábado, a Polícia Militar Rodoviária atendeu a uma ocorrência, com óbito na SC 108, no quilômetro 341, na cidade de Uruçanga, aqui no sul do estado. O acidente se tratava de uma colisão entre dois veículos, um Renault Sandero e um Citroën Xara Picasso, ambos com placas de Criciúma. A mulher de 38 anos, que conduzia o Citroën, foi a óbito ainda no local, Osni. Lamentável, né? Então não é porque hoje não tá pista escorregadia, não é porque temos nevoeiro, que tá chovendo, temos problemas de visibilidade, nada disso. Mas, não é porque temos essas condições melhores para dirigir que não vamos ter a devida atenção, para evitar notícias como essa. Toda atenção é sempre muito prudente no nosso trânsito. Olha, ele não foi para Nova York. Ele está aqui, não está acompanhando a delegação de Bolsonaro em Nova York. Arivan continua aqui na bancada. Bom dia, Arivan. Graças a Deus, Osni. Eu não gosto de companhias um tanto quanto... polêmicas. Eu prefiro viajar mais com um grupo de alegres turistas que gostam do bom turismo Tá e certo. que gostam de preservar o meio ambiente. Vamos lá? Hoje, depois da redução ao longo dos últimos anos, o rebanho dos bovinos em Joinville teve recuperação e hoje são 16 mil cabeças, praticamente a mesma quantidade de uma década atrás. Essa informação faz parte dos dados do IBGE divulgado na última sexta-feira. O pico foi em 1991, quando nós tínhamos 20 mil bovinos. Em Santa Catarina, o maior rebanho fica em Lages, com 88 mil cabeças. Detalhe, o menor é de Balneário Camboriú, com apenas 76 cabeças de bovinos. Já entre os galináceos, a maioria formada por galinhas, mas entram aí também outras aves, como o peru, por exemplo, são 358 mil cabeças em Joinville, a maior quantidade desde 2003 na cidade. No estado, a líder é Videira, com 3.800.000 cabeças. Na região norte, Mafra aparece em sexto, com 3 milhões. Balneário Camboriú, mais uma vez, tem o menor número, 30 apenas. O melhor resultado de Joinville em ranking na pesquisa do IBGE, na esfera estadual, é nos equinos, cavalos na maioria, que é o terceiro lugar, com 21 mil, aliás, com 2.100 cabeças. Saindo dessa área rapidamente, Osni. Não, só antes, não sai ainda. Sim. Eu não entendi ali. Balneário Camboriú tem 30 galinhas? 30. É o que diz o contexto do IBGE. Só 30 galinhas? Só. Mas isso é galinha de pena. Galinha penosa, é claro. Galinha pena, galinha. Mas, Osni, saindo dessa brincadeira aí, Osni,
É bom a gente falar sobre um tema que se encerra agora na quarta-feira, que é a Semana Nacional do Trânsito. E a gente viu... 7 mortes nesse final de semana nas rodovias de Santa Catarina. Osni, é uma carnificina. 7 mortes, fora os que vão morrer, que não se fala depois Exatamente. do acidente. E sempre tem, né? Sempre 2, 3 ou mais que morrem. Então, a Polícia Rodoviária Federal faz um alerta e o trabalho da Polícia Estadual e Federal, Osni, nós temos que tirar o chapéu. Eles trabalham incansavelmente 24 horas por dia para conscientizar, mas não se sabe o que está faltando na cabeça do motorista. É uma imprudência sem tamanho. Estrada bem sinalizada, dizem os policiais federais, muito bem sinalizadas, e os acidentes ocorrem justamente nesse local. Então é sinônimo de imprudência, total. É muita imprudência. Meu Deus, a gente vê coisa, né? Eu pego todo final de semana, pego a BR-101 aqui. É impressionante, é a imprudência de motoristas assim, brincam com a sorte e tal. Aí você, ontem, domingo, com tempo bom também, você vê cada absurdo, né? Aí você fica pensando assim, vai ver que é aquele pessoal que só pega o carro para dirigir final de semana. Domingueiro. O domingueiro. A gente fica torcendo para que isso seja uma verdade, porque, francamente, olha, se esse cidadão pegar o carro todo dia, num dia como hoje, por exemplo, é pior ainda, né? Não justifica, claro que não justifica, mas... Domingueiro ou não, Osni, dirigir claro. um carro é uma responsabilidade que o cara tem que ter uma capacidade técnica e psicológica muito grande. Você né? fica com aquela sensação de que, apesar de tudo isso que a gente divulga de notícia, desses acidentes e tal, ainda é pouco diante do que você vê quando você fica 1 hora dirigindo na BR. Você vê tanto absurdo que esse saldo aqui da segunda-feira chega a ser pequeno até. Lamentável, né? Uma conclusão, né? Estapafúrdia, mas Triste. é essa a sensação. E olha, quando você pensa no transporte aéreo, também tem problemas, né? Também tem problemas, né? Mas não lá nos ares, é aqui em terra também, né? É no terminal de passageiros. Aconteceu em Navegantes, no aeroporto. Lá teve até agressão. Conta pra gente, Fernando. Osni, a intolerância está cada vez maior, né, entre os seres humanos. Um desentendimento entre passageiros, né, e um funcionário de uma companhia aérea terminou em uma agressão física no último sábado, aqui pertinho da gente, aqui no aeroporto de Navegantes. Imagens de autor desconhecido, divulgadas aí nas redes sociais, mostram uma confusão que foi levada para o lado de fora do terminal. O agressor só foi contido depois que um policial se apresentou e apontou uma arma para ele. Ontem, a Infraero então informou que o tumulto ocorreu devido a problemas no embarque de um animal doméstico. O agressor era o acompanhante de uma passageira, usuária da companhia. Ainda de acordo com a empresa pública que administra o aeroporto, o policial havia acabado de desembarcar quando então se deparou com a confusão. A polícia militar foi chamada e firmou um termo circunstanciado pela agressão. Os motivos que levaram aí o acompanhante da passageira a se irritar não estão bem claros ainda. O que fica evidente nas imagens é que o problema transformou-se, Osni, em uma cena de descontrole. Tô dizendo que tá todo mundo muito atiçado, né? Todo mundo muito pros finalmente, é tudo muito, né? Para as vias de fato. E também falei que hoje, segunda-feira, é o dia do de novo, né? É de novo o ex-governador citado em delação, de novo isso aconteceu, de novo aquilo, né? De novo acidente, de novo uma segunda-feira que a gente relata acidentes, e de novo também a história daquele terreno da Cota 40, que já deu o que falar, né? Lembram? O Luciano Hang, da Avan, que veio aqui, falou da prefeitura, aquela burocracia e tal, deu um chacoalhão, com as suas razões, aliás. Pois é, aquele terreno onde vai ou é para ser construída a nova loja da Havan na Zona Sul, que é um terreno da Cota 40 e tal, volta à pauta do dia em Joinville. É isso, Orivan? Exato, Osni. Com alegação de urgência em razão da existência de indícios de intervenção iminente na área, a 21ª Promotoria de Justiça de Joinville quer uma nova manifestação do Centro de Apoio Operacional Técnico sobre o terreno localizado na rua Santa Catarina, pretendido pela empresa Havan para a instalação da 3ª loja em Joinville. A promotoria quer mais estudos ou estudos mais aprofundados do CAT, que é um órgão ligado ao Ministério Público, sobre laudo técnico referente ao processo de licenciamento ambiental, isso em 2007.
Foi esse licenciamento que autorizou há mais de 10 anos a mineração, a lavra de argila, no imóvel. Assim, a área deixou de ser cota 40. O terreno na Zona Sul pertence a uma imobiliária. Com isso, ou com a lei municipal recente, esses imóveis podem ser reaproveitados desde que os empreendedores façam um pagamento de outorga à prefeitura. O mecanismo ainda não pode ser usado porque falta o decreto de regulamentação. O Ministério Público está solicitando ainda, neste caso, à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, informações sobre eventuais pedidos de licença da Avan para a construção do empreendimento, no caso a loja, no terreno situado na rua Santa Catarina. Que coisa, hein, Osni? Volta-se ao... Vamos ver se resolve agora, né? Vamos ver se resolve a história do terreno da cota 40 na Zona Sul. São 8h30, 8 horas 30 minutos. E olha, não falei que hoje é o dia do de novo? É de novo, cota 40 na pauta, de novo, acidentes, né? Numa segunda-feira, de novo o ex-governador citado lá em delação, de novo caso policial. Segunda-feira tem acidente e tem caso, né, policial do fim de semana. É exatamente isso que acontece, né? Aconteceu aqui na nossa região. Detalhes sobre o que aconteceu em Massaranduba, Fernando. É verdade, Osni. Uma mulher foi atacada com um facão pelo próprio marido. Isso aconteceu na manhã do último sábado, dia 21, em Massaranduba, aqui pertinho. O filho da vítima, de 20 anos, também ficou ferido. Segundo o relato da Polícia Militar, uma guarnição da PM foi chamada para atender a uma ocorrência de vias de fato na estrada Ribeirão da Lagoa. A caminho do local, os agentes então se depararam com um corpo de bombeiros voluntários que conduziam duas vítimas até o hospital. Em contato ali com as vítimas, eles então relataram que houve uma discussão familiar e que o marido teria pego um facão e acertado a esposa de 44 anos e o seu filho, que é enteado do agressor, que fugiu logo em seguida. Na residência, os policiais então constataram, bastante sangue pelos cômodos da casa. Eles fizeram buscas para localizar o agressor, mas infelizmente não o encontraram, Porém, encontraram a arma do crime, o facão. Um boletim de ocorrência então foi registrado e as partes envolvidas receberam orientações da Polícia Militar. E mais um caso também, viu, Osni, que chocou bastante aí o estado de Santa Catarina, circulou muito burburinho pelas redes sociais, é que na manhã de ontem, domingo, dia 22, enquanto faziam trilha na Estrada Geral de Gaspar Alto, na região ali próxima ao antigo lixão, um grupo encontrou um cadáver de uma mulher. Aproximadamente por volta ali das 20 para as 9 da manhã, a Polícia Militar constatou então o corpo esfaqueado e decapitado, Osni. Pedaços do crânio e do maxilar foram encontrados nas proximidades. Segundo a Polícia Civil, a mulher tinha sinais de facadas nas costas. Ainda não identificada, o Instituto Geral de Perícias, o IGP, acredita que ela tenha sido morta há mais ou menos ali uns 3 dias. O corpo foi retirado do local e o IGP deve seguir com as investigações. Está aí, portanto, trilheiros encontram o corpo de uma mulher esfaqueada e decapitada aqui pertinho, na cidade de Gaspar, Osni. Tá certo, obrigado, Fernando. São 8 horas 33 minutos, 8h33. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar do esporte, aliás, já que estamos brincando com a história do de novo. Então, de novo, derrota do Jack. Pois é, Fazer o quê? Aliás, tem outro de novo também no próximo segmento aí. E vamos falar ainda sobre a questão das férias dos vereadores, ou recesso parlamentar, como eles gostam de chamar. Fique ligado que é só um instante e a gente já volta. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. 8 horas 37 minutos, 8h37. Vamos falar de moda? Então, o mundo da moda com Marcinha Neto. Olá, ouvintes da Jovem Pan.
Calça jogger ou jogging, você escolhe como quer chamá-la. O modelo já teve seus dias sob os holofotes fashion e esfriou um pouco, mas segue, assim, sendo uma das opções mais confortáveis e versáteis de calças que fogem do jeans. Por isso eu resolvi dar uma atenção especial à calça esportiva com elásticos na cintura e barra para você colocá-la em jogo novamente, mas de um jeito diferente. A musa Zendaya levou a calça jogger para um look chiquérrimo. A calça e o cropped de moletom, mas o penteado slick e a bota de salto e bico fino deixam um look poderoso e fashion. Os modelos em cores super vibrantes dão um ar street e super descolado a qualquer look. Então, para equilibrar o mood esportivo, aposte em tops românticos e muitos acessórios. Agora, se você quiser apostar nos conjuntinhos de jogger mais jaqueta esporte, também pode. A diferença é o penteado, que é chique e minimalista, além dos acessórios dourados que deixam um conjunto mais sofisticado, tá? Você pode apostar em um look poderoso, unindo a jogger a peças tendência que você ama. Gil Serrano escolheu os coturnos chunk e top de vinil para dar um ar mais street e menos esportivo à calça. Também é possível aplicar truques de styling à modelagem jogger. Dobrar o cós da calça deixa a cintura mais baixa e faz uma super diferença no visual, que fica mais despojado e casual. E vale misturar texturas, como tricô, para deixar a composição mais interessante. Agora, se você tem ou está pensando em investir em uma jogger colorida, dê uma folga aos básicos complementares e aposte no color blocking para sair da mesmice. Seja criativa. Para assistir na íntegra, você pode ir no YouTube, procurar Jornal da Manhã Joinville, né, com a data de hoje, ou então na nossa página facebook.com/jpjoinville ou jpnews. Beleza, Marcinha Neto, 8 horas 39 minutos, faltando 21 para as 9. Aqui na bancada, Ananias Cipriano. Bom dia, Ananias. Bom diazinho, ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje, segunda-feira, conversamos com o vereador Maurício Peixe. E o tema, recesso parlamentar no mês de julho. É que nós temos discutido aqui bastante a possibilidade de acabar com esse tema. Nós já falamos que é mordomia, que é mamata, que é férias. Os vereadores não gostam, não concordam, né? Mas o recesso parece que vai acabar, pelo menos o relator do projeto na Comissão de Legislação esteve aqui no Jornal da Manhã e já admitiu que o relatório vai ser favorável ao fim do recesso parlamentar em julho. E não é para menos, né? Depois, inclusive, na semana passada, a JORPM já fez carta aberta, enfim, existe toda uma discussão em torno desse tema, pedindo o fim do recesso parlamentar no meio do ano. Ou seja, férias 30 dias como qualquer outro. Ah, mas é porque quer trabalhar? Não. Só evitar. Ah, mas tem muito trabalho para os profissionais, os técnicos da casa. Então não façam projetos inúteis e se atenham aos projetos úteis. Não fiquem discutindo dia disso, dia daquilo, isso para cá. Não, se atenham aos projetos úteis e nós teremos uma discussão muito mais valiosa na Câmara de Vereadores de Joinville. O vereador Maurício Peixe conversou com a gente e você ouve aqui parte da conversa que nós tivemos. A entrevista com o vereador completa você pode acompanhar no YouTube da Jovem Pan News Joinville, né? Agora, parte do que nós conversamos com o vereador. Tem erro no projeto, que ninguém viu. Que tipo de erro? O erro é que, se fosse aprovado da forma que está, ela servia para 2 sessões legislativas. E não é 2 sessões legislativas, é uma legislatura. Então nós temos que corrigir o projeto, olhar, analisar, porque qualquer vírgula em um projeto ele pode mudar o contexto dele. E é isso que nós vimos. Então tem um erro, nós estamos corrigindo isso. É uma legislatura, a legislatura compreende os 4 anos. Sessão legislativa é a cada ano que acontece. Então ninguém viu, né? E aprovado dessa maneira. Então nós estamos hoje reformulando, fazendo um projeto para apresentar com um parecer favorável, né, e que todos assinaram. Ou seja, há um parecer favorável então, há um parecer favorável, mas é uma emenda modificativa. Em linhas gerais, a espinha dorsal se mantém, ou seja, o recesso parlamentar no meio do ano se acaba, teve gente que viajou no meio do ano, isso aí todo mundo sabe, enfim. Mas isso, o que se pede? Que as sessões continuem. E aí o vereador apresenta aqui que tem algumas mudanças, mas não é mudança na espinha dorsal. É algumas questões em relação ao texto que estão errados, é isso, exatamente, né? Claro. Alguns erros de grafia, né, do projeto, como também essa questão da legislativa, que isso é grave. E esse é o papel, inclusive o papel da Comissão de Legislação é justamente analisar a questão da lei, a questão da legalidade, se não há vício de origem, e também como se o texto está escrito de maneira correta. Exato. E nesse caso também ela verifica o mérito, porque é um projeto de resolução,
E outro projeto, mudando a lei orgânica, porque ele que é fica, dois né, projetos, inclusive. né? Ele é dois projetos, um do regimento interno e outro da lei orgânica, e que precisa de 13 votos para ser aprovado, né? E passa a valer a partir do momento da... Com essa mudança no texto, o projeto será votado ainda hoje? Daí não sou eu que sou o presidente da Câmara, né? Mas ele estaria pronto para aprovação. Para subir para o plenário. Desde que a comissão faça um requerimento para que possa ser aprovado, dispensando a pauta, o próprio presidente, incluindo na ordem do dia, e o presidente incluir na ordem do dia. E o próprio vereador autor também pode fazer esse requerimento, certo? O requerimento é da comissão. Da comissão. A É comissão aprovado no hoje plenário. A comissão é você, o vereador Richard, o vereador Fábio D'Alonso, vereador Rodrigo Facchini e vereador Natanael Jordão. Exatamente. Certo? São os cinco da membros comissão de legislação. votando hoje com essa mudança que você apresenta, ele já pode subir para plenário. E se não subir, ou é porque vocês não pediram, ou é porque o vereador, não, o presidente da Câmara de Vereadores não quis... Não, ele bota em pauta. O presidente é o seguinte, quando o projeto sai da comissão, ele entra na pauta regimental. A pauta regimental tem 48 horas de interstício, ou seja, ele teria que entrar hoje, ser lido, que estava na pauta regimental, para quarta-feira ser votado. Mas pode ter a urgência, né? Pode ser, caráter de urgência, faz o requerimento, como tentam né? fazer aí em outros projetos, né? Faz o requerimento e certamente vai ter o requerimento, né? O vereador Jordão já pediu uma outra vez que passasse no mesmo dia, então ele vai solicitar, faz o requerimento na comissão, a comissão aprova e vai para o plenário hoje mesmo, né? Porque ele também não passa a valer a partir da manhã, né? Ele passa a valer a partir do momento da sanção, não do prefeito, nesse caso é a sanção da própria Câmara de Vereadores. É porque muda a lei orgânica e aí não cabe ao prefeito sancionar, certo? Exatamente, a própria Câmara de Vereadores, o presidente que faz. Muito bem, obrigado vereador pela Só posso fazer um convite, por favor. gentileza, que isso também é muito importante, que às vezes a gente não escuta, né? Hoje à noite tem uma discussão, uma audiência pública na Câmara de Vereadores, que vai tratar da COSIP. A COSIP tem 2 projetos na Câmara de Vereadores. Um é que o prefeito mandou do Executivo, que reduz um pouco os valores ali na faixa intermediária e aumenta na faixa maior, no consumidor maior, né? Diminui um pouco na faixa intermediária. E a outra para voltar ao modelo antigo de testada. Então a comunidade tem que participar. Houve uma grande discussão, talvez, Ananias, Osni, você que acompanha já há muitos anos, né? De todos os projetos, até hoje que eu estou aí na Câmara de Vereadores, o que mais nós sofremos e erramos foi esse da COSIP, né? Reconhecer a culpa, bom, né? É um bom sinal, né? É um bom sinal, gostei. Parabéns aos vereadores, reconhecendo a culpa, realmente erraram. Aliás, o Executivo também errou, né? O Executivo de Joinville também errou na apresentação dos... Só que o Executivo é mais, né? Mais arrogante, né? Tanto é que já virou piada a história do ligar para a ouvidoria, qualquer coisinha, liga para a ouvidoria, como que eles, liga para lá, desabafa lá, que não vai acontecer nada mesmo. Mas enfim, né? Isso é Joinville. São 8h46, faltando 14 para as 9, aproveitando ainda a presença da Ananias Cipriano aqui na bancada. Ananias, tivemos manifestação de rua ontem em Joinville, eu nem sabia, o que foi, hein? Foi na sexta-feira, Osninho, uma manifestação. Não é de hoje que a gente fala sobre esse sindicato, principalmente porque está ligado diretamente com os servidores. E quando nós falamos de servidores, nós falamos daquele que a sociedade paga. Então nós temos uma relação direta com a atuação do sindicato. E a diretoria do sindicato não é de hoje também que a gente fala, tem uma atuação ideológica, faz do sindicato um antro de discussões da esquerda, fazem lá discussões partidárias, enfim, tudo isso a gente já sabe. Agora, as inovações no discurso é que surpreendem. Agora começaram a usar alguns termos do mundo da economia, só que de maneira descabida, ou seja, de maneira errada. Eu vou ler parte de um texto que foi publicado por esses dias em relação à manifestação. Publicado, eu recebi hoje, mas foi publicado na sexta-feira. Hoje estamos nas ruas, mobilizados em defesa do Brasil, lutando contra todas as perdas e ameaças a nossos direitos que vêm sendo impostas pelos governos neoliberais de Bolsonaro, Moisés e Udo Deller. Com estes governos, estamos vivendo um período de trevas. Os direitos trabalhistas, a democracia, a soberania nacional, o meio ambiente, os empregos, a educação, a saúde e o serviço público estão sendo constantemente atacados. E o texto continua, mas isso me chamou a atenção, porque eles
colocaram agora a alcunha de governo Bolsonaro, governo Moisés, governo do Deller, de neoliberais. E aí um dos princípios do neoliberalismo é um Estado mínimo, ou seja, a menor intervenção do Estado na vida das pessoas, e ele se atendo às principais funções, que é a saúde, educação e infraestrutura. Eu deixei muito claro que o governo do Deller não é neoliberal. Pelo contrário, se nós olharmos a infraestrutura da nossa cidade, a gente vai dizer assim, puxa, se o Estado é forte na infraestrutura, né, na saúde, na educação, tem alguma coisa errada. O governo do Deller não é neoliberal. Haja vista, inclusive, eu lembrei aqui da aprovação e a prefeitura que enviou para a Câmara de Vereadores o IPTU progressivo, que é uma afronta ao direito de propriedade. Ou seja, direito de propriedade é uma das principais fundamentações do liberalismo econômico. Então há uma incoerência absurda. E aí a função social do Estado não tem nada a ver com o liberalismo econômico, que é a justificativa dada para o IPTU progressivo. Ainda assim, trata um governo Moisés, mas o governo Moisés também não é neoliberal, porque o governador Moisés, coitado, foi lá, ele quis agora aumentar a taxação de agrotóxicos, e aí aumentando impostos, enfim, não é discussão de neoliberalista, nem de liberalista, nem do social liberal, enfim, não é essa discussão dada por eles. E ainda assim, aqui ainda discutem sobre a soberania nacional. Se dizer que o governo federal não está preocupado com a soberania nacional é um outro absurdo, né? É ser muito jocoso no discurso. O governo federal, inclusive Jair Bolsonaro, tão preocupado com a soberania nacional, começou a discutir com o presidente francês. Então, alguns elementos utilizados aqui, como o caso da democracia. A democracia, como é que vai dizer que a democracia está sofrendo, sendo que o governo federal está em ataques abertos, recebendo ataques, atacando também a imprensa, que é considerada, né, vários elementos da imprensa brasileira que só afrontam, que só buscam elementos negativos do seu governo, e ainda assim ele deixa transitar, não oferece nenhum risco. Então como é que está oferecendo prejuízo à democracia? Ou seja, então é um discurso totalmente desproporcional e fora de contexto há muito tempo. Agora, eles só estão evidenciando aquilo que já foram, sempre foram, e aí, infelizmente, querem se manter. Pode falar tudo do presidente, né? Mas que não esteja defendendo a soberania nacional, porque atacou até a mulher até a primeira-dama da França para defender a soberania nacional, né? Francamente, né? Tem que rir. São 8h50, faltando 10:09. Vamos falar de esportes? Mas é triste, né? Falar de mais uma derrota do Jack. Ai. O Jack perdeu de novo. Já tinha perdido para o Marcílio Dias por 2-0. Perdeu de novo por 2-0. Desta vez para o Tubarão. Foi ontem. E essa derrota complica o Joinville na Copa Santa Catarina. Mais uma derrota. A gente falava que o Jack não vinha tão bem, mas invicto. Tinha até empatado no clássico entre aspas, né? Clássico joinvilense com o Fluminense. Aí depois perdeu as duas, né? Perdeu pro Marcílio e perdeu agora pro Tubarão ontem. E aí o Jack veio ladeira abaixo. Aí você vai dizer, mas não tinha 6 reforços? Aí tá o erro, né? Não eram reforços, né? Eram contratações. Pegou mais 6 testes, né? Muita gente não vai passar no teste até dos 6 reforços. Reforço é quando já se sabe que vai reforçar alguma coisa, né? Então, mas tudo isso faz parte do contexto do momento do Joinville, sem dinheiro e quer reestruturar a equipe. Olha, se um dos 6 contratados lá vingar, já tá bom, né? O saldo já é positivo, né? Então é momento, a torcida vai ter que encarar esse momento difícil, né? O time jogando pouco, jogando quase nada, mas é o recomeço, né? É o recomeço de uma era. É assim que a gente quer ver o Joinville Esporte Clube. Mas tem notícia boa também do Joinville, né? No esporte. No esporte amador. Joinville é campeã da 19ª Olimpíada Estudantil Catarinense. Olha, Joinville confirmou os bons resultados e conquistou o título de campeão da 19ª Olimpíada Estudantil Catarinense, a OLESC, como é chamada. O evento terminou no sábado, aconteceu lá em Videira. A delegação de Joinville liderou praticamente todas as competições da edição deste ano. Esse foi o 10º título do município na OLESC. Olha só, a 19ª edição e é o 10º título de Joinville. Veja só, mais que a metade, mais de 50% Joinville ganhou. Os outros, menos de 50%, divide para o resto do estado.
Entre os destaques foram as vitórias nas modalidades de atletismo masculino e feminino, né? Atletismo nos 2 naipes, karatê também nos 2 naipes, karatê masculino e feminino, aí natação feminina, basquete feminino, além das terceiras colocações no ciclismo, ginástica rítmica e na natação masculina. Também acontecem disputas nas modalidades de futsal, handebol, judô, tênis de mesa, basquete, voleibol e xadrez. Parabéns, então, à delegação de Joinville, ao nosso esporte amador, ao nosso esporte de base, fazendo bonito em território Barriga Verde. No futebol pelo Brasil, na Série A, não tivemos mudanças na primeira rodada do retorno, a rodada que abriu o retorno da competição nacional, porque o Flamengo continua liderando, né? Liderando com os mesmos 3 pontos de vantagem sobre o vice-líder. E o Flamengo ganhou fora de casa. Talvez o que não tenha acompanhado foi uma jogada, um jogo tão bem disputado, né? Talvez não tenha sido um jogo tão bom do Flamengo, mas o suficiente para ganhar do Cruzeiro. O Flamengo jogou pelo menos o segundo tempo muito bom, né? E foi o suficiente. Ganhou por 2-1 do Cruzeiro. Já o Palmeiras também ganhou fora de casa. Se o Flamengo ganhou, né, no Mineirão do Cruzeiro, na terra do Cruzeiro, o Palmeiras ganhou do Fortaleza lá no Ceará. 1-0. E aí aquela história, o Mano Menezes tá apresentando um futebol ruim pro seu time, né? Não consegue fazer o Palmeiras ter um futebol vistoso. A diferença para o Filipão, que também não apresentava um futebol vistoso no Palmeiras, é que o Filipão não conseguia resultados. E o Mano Menezes está conseguindo, né? Mesmo jogando um futebol, né, sem brilho, o Palmeiras vai ganhando, vai somando vitórias e vai acompanhando o Flamengo. Quem não acompanha mais os dois é o Santos, né? O Santos perdeu jogando em casa, jogando no seu alçapão, né, que era para ser o seu caldeirão, né? Em plena Vila Belmiro, levou uma sova do Grêmio, 3-0 Grêmio. Com isso, o Santos, ainda o terceiro colocado, vai se complicando na tabela. Na parte de baixo, o Fluminense perdeu por 3-0 do Goiás no Serra Dourada e com isso entrou na zona de rebaixamento, já que o CSA ganhou, né, do Ceará, né, o CSA jogando em Maceió ganhou, né, do Ceará e com isso o alagoano sai da zona de rebaixamento. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Cruzeiro é o antepenúltimo colocado e o Fluminense é o time que abre o Z4. Nas 2 últimas posições estão Avaí lanterna e Chapecoense vice-lanterna. Hoje complementam a rodada Avaí e Atlético Mineiro. O Avaí joga em casa, joga na ressacada. Se ganhar do Galo, que aliás vem de uma sequência de 6 derrotas, né, tá empacado no campeonato. Se o Avaí ganha do Atlético Mineiro, o Avaí deixa a lanterna, pelo menos, hein? Deixa a lanterna. O Avaí que já conseguiu 2 vitórias e tal, quem sabe, né? Quem sabe o Avaí ganha do Atlético Mineiro jogando na ressacada e aí deixa a lanterna da competição, não deixa, entretanto, a zona de rebaixamento. Vamos aguardar o final da rodada. Já pela Série B, também o Bragantino ganhou mais uma, é líder do campeonato e tal. E os 2 lanternas, quais são? 2 times de Santa Catarina também. Temos Avaí Chapecoense na Série A e temos Figueirense e Criciúma na Série B. Lanterna e vice-lanterna. Triste sina do futebol Barriga Verde. São 8h56, soltando 8:04. Nós estamos indo embora, mas convidando você para estarmos juntos novamente aqui amanhã, se Deus quiser, para mais uma edição do Jornal da Manhã, parte local, a partir das 8. Até lá, bom dia. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jovem Pan News Joinville. 1250 kHz.